tudo que eu vi ali acabou me desiludindo um pouco com essa parte mais de campo, né? Então, Porque uma coisa é o teórico, né? Outra coisa é quando se exatamente. parte para a prática. E foi algo assim que me deu um choque de realidade, né? Porque Foi ali assim, que tu sentiu que não era aquilo, que tinha que ser outra coisa. mais ou menos isso. Assim, a gente sabe que para o engenheiro civil a vida dele não vai ser só em escritório. Tem a parte lá de campo, de execução de obras. Então eu fui estagiar lá, né? E ali para mim foi um choque de realidade, porque eu vi muita coisa que era diferente do que eu vi em sala de aula, né? Não vou dizer que essa é a realidade das obras, era naquele caso específico onde eu estava trabalhando. Entendi. Então, aquilo ali acabou me desiludindo um pouco. Falei, cara, não é isso aqui que eu quero viver, né? Então, eu acabei direcionando meus estudos e a minha vida para trabalhar com projetos, que é tipo o cara que fica ali dentro do escritório e tá, hora ou outra tem que ir na obra, claro, mas grande parte da vida... Mas você queria montar um escritório para ti ou queria fornecer esse trabalho para outro tipo de... A minha ideia sempre foi ter um próprio negócio. Então, a princípio, eu pensei em trabalhar como autônomo, mas ter meu próprio escritório. Tipo assim, Mas desde cedo tu tem essa visão de querer ter o teu próprio negócio ou isso foi na hora que tu entrou no campo? Não. Isso sempre foi algo assim, uma veia dentro de mim que sempre teve... Ele tem essa cara... Assim, tem aquele negócio que fala que a pessoa às vezes descreve a outra pela fisionomia dela. Jeito, já o perfil, né? Ele tem esse aspecto forte, assim, que eu quero uma coisa, eu vou lá e vou conseguir o que eu quero. Porque tudo apontava para o sentido contrário. Né? Gaguejava, não tinha uma dicção boa, era introvertido. Preferia ficar mais no anonimato. E exatamente. Assim, tipo, trabalhar com projetos, você não ter que lidar com pessoas. Tipo, eu vi os caras coordenando obra, eu falei, cara, não sei se eu tenho um perfil para conseguir coordenar uma equipe assim tão grande. E quando foi o momento assim que o teu primeiro trabalho, assim, que tu disse assim, eu vou mexer com isso. Como é que... Eu quero entender. Como é que aconteceu? Com isso de... O turistando. Como aconteceu? Com a mídia. Porque, assim, quando a gente olha de fora, a gente não imaginava essa situação. Sim. A gente sempre imaginava, assim, igual o garoto mídia. Eu tinha uma tendência para isso. O Erlandes, não, a gente sempre veio dessa vez. E você não, como a gente falou, é tudo o contrário. Como é que foi essa virada de jogo? Aonde tu percebe assim, tu olha lá pra trás e diz assim, foi esse momento aqui que eu dei o start. Meu ponto de inflexão, né? Cara, assim, pra eu chegar nesse ponto... Ponto de inflexão, vou gravar essa. Eu gosto muito do jeito que ele fala, que ele manda assim, umas palavras intelectuais, assim, tão bonitas, né? Ele vem no carro falando assim, eu ficava assim. Ele conversando, eu só escutando. Ponto de inflexão. O ponto de inflexão é onde uma reta, ela muda de curso. Uma parábola, ela muda de curso. Ele não teve nada de fundão. Ele era daquela galera nerd que sabe de tudo. Ele queria falar que era do fundão só pra se identificar com a gente. Não era, não. O fundão era a gente. Não. Aonde foi esse ponto de inflexão? Cara, para chegar nesse ponto de inflexão, vou precisar voltar um pouquinho antes. Pode ficar à vontade. Certo, logo depois então que eu me formei, decidi trabalhar com projetos de engenharia, então a minha vida, eu tracei tudo para isso. Cara, vou montar um projeto, trabalhar com isso, fazer um nome talvez na cidade e tal. Só que, um pouco antes de eu me formar, o cenário da engenharia civil estava bem ruim. Porque, assim, a engenharia civil, essa parte de infraestrutura, acaba que ela está diretamente ligada à saúde econômica do país. Então, digamos assim, quando o país está indo bem, a parte de construção civil está indo muito bem. Mas quando o país, assim, tá vivendo uma crise, está vivendo uma certa recessão... E foi 2019, na época de pandemia e tal. Não, isso daqui foi mais ou menos 2015, 2016, que eu já estou falando. Sim. Então, o Brasil não estava vivendo um momento muito bom, né? Então, isso refletia na área de engenharia civil. As construções, poucas obras sendo tocadas, é tudo muito caro. Então, eu comecei a me preocupar de eu me formar e não conseguir arrumar emprego. Então, foi sempre algo que eu... Tipo assim, o cara passa na faculdade 5, 6 anos liso, né? O cara quer se formar, ele quer ganhar um dinheirinho. Então, eu tinha uma certa preocupação de que, cara, eu vou me formar, eu vou trabalhar com o quê? Porque eu via os meus amigos das turmas da frente se formando e eu via muita gente que não conseguia arrumar emprego. Eu ficava muito preocupado com isso. Era uma coisa que me incomodava demais. Então, eu, muito preocupado com isso, apareceu um concurso público, mais ou menos no ano de 2016, 2017, e então eu pensei, cara, eu vou estudar para um concurso, se eu conseguir passar, eu vou conseguir conciliar com a minha atividade de engenharia civil. Então eu pensei o seguinte,
vou estudar para esse concurso e se eu passar, vou conseguir conciliar com a minha atividade e vou usar do concurso para investir na minha área. Pelo menos eu não vou ficar parado. Caso eu me forme, não arrume alguma coisa na área, eu vou ter ali uma rendazinha que vou poder comprar minhas coisas. Então, cara, foi um período muito difícil, né? Porque eu estava na faculdade, estava fazendo estágio, estava com problema no joelho, indo para fisioterapia e eu tinha mais ou menos 45 dias para estudar para esse concurso. Então, foi um período que eu não gosto nem de lembrar, porque, tipo, eu dormia a média de 4, 5 horas por dia, estudava de madrugada. Meu Deus. Então, quando eu paro pra pensar, cara, eu não sei como é que eu realmente consegui manter esse estilo de vida. Era aquela insatisfação, saca? Tipo assim, cara, eu não quero ficar parado, eu não quero ficar sem emprego, eu não quero ficar sem dinheiro. Então, aquilo ali me movia todo dia. Era um sentimento ruim que eu sentia dentro, saca? Sim. Quando o cara falava assim, eu tô só o ódio. Sim, cara, eu ficava às vezes assim, pô, tô só o ódio. Foi na base do ódio. Foi. Então... eu estudei esses 45 dias dormindo 4, 5 horas por dia. Pedi para sair do estágio no meio desse percurso e graças a Deus eu consegui ser aprovado nesse concurso que, pô, me deu um alívio. Foi a tua grande. determinação que te fez chegar lá, porque, cara, força, né? Muita força de vontade. Por isso que eu te falei, tu transparece isso, assim, é uma pessoa objetiva, que não tem esse negócio de meio termo, não tem, vou desviar um caminho, vou parar porque eu tô cansado. Não, teu rosto transparece isso, pô. Como é que foi a questão da família nesse período? Ela particularmente teve receio, porque geralmente os pais, eles querem ver o filho formado, querem ver aquela carreira brilhante. Tá certo que um concurso é algo que os pais também almejam. Mas, assim, teve algum receio? A mãe ficou preocupada, que geralmente é a mãe, né? Sim. Dizendo assim, meu filho, tem certeza disso? Como é que foi o apoio? Teve apoio? Como é que foi? Cara, assim,